Sou Alex Romero, é uma honra estar aqui com vocês. Está no ar o AprumaCast, você no prumo das melhores informações. E eu sou João Arthur Casado e hoje vamos falar sobre um tema muito importante, que é a engenharia pública. E para falar desse tema, temos dois convidados importantíssimos aqui. Nosso amigo Renato Dutra e nosso amigo Sidney Telles. Eu queria pedir que vocês se apresentem, por favor. Vamos começar pelo Renato. Renato, se apresenta aí para gente. Bom, sou Renato Dutra, engenheiro civil, formado pela UEM em 85 e atualmente secretário de infraestrutura do município de Paranavaí. Sou Sidney Telles, sou engenheiro civil, sou especializado em georreferenciamento e também em avaliação de obras. Tive a oportunidade de ser diretor do Paraná Cidade, de ser secretário 2 vezes no meu município, de infraestrutura e de mobilidade. Estou vereador hoje pelo 3º mandato, fui presidente da Câmara e a engenharia é para mim uma paixão e é também o desejo de que cada vez mais os engenheiros ocupem os locais públicos, porque eu acho que sem engenheiro no poder público nós não construiremos nada. Gente, ó, eu falei em off aqui para eles como eu tô encantado com esse podcast, porque tem aqui 2 referências para mim, como profissional da engenharia. A gente tem uma paixão pela coisa pública e ver 2 pessoas se destacando tanto na engenharia é uma coisa que nos empolga, nos emociona. E eu acredito que é um legado que vocês não estão fazendo nem só por vocês, é um legado pelas próximas gerações. Que quem viveu em Paranavaí antes do Renatinho ser secretário viu a diferença que isso gerou na cidade. O Sidney Telles, eu não acompanhei tanto o trabalho com relação a Maringá, mas tenho certeza que como isso impacta na população, na qualidade de vida das pessoas e na qualidade do município. E nós estamos falando de muita coisa técnica, mas eu queria ouvir de cada um de vocês de onde surgiu a engenharia na vida de vocês. Quando que você parou lá atrás e falou, quero ser engenheiro civil, o porquê que eu escolhi essa formação, se isso era muito diferente do que é hoje, como que foi essa evolução na cabeça de vocês? Porque nós estamos falando para uma meninada que são acadêmicos, que estão nos acompanhando, que muitas vezes vê uma história de sucesso e acha que ela começou com um sucesso, mas muitas vezes não entendem todo o caminho, toda a trajetória que essas pessoas passaram. Esses engenheiros hoje que são referências para nós, são aquelas pessoas que tiveram dúvida no início da carreira, muitas vezes também tiveram dificuldade no início da carreira, e estão aqui hoje fazendo um trabalho belíssimo. Mas queria ouvir de vocês de onde veio, de onde surgiu a engenharia na vida de vocês. É de família, não é? Bom, meu pai era pedreiro, carpinteiro. Nossa. E ele trabalhava muito nas fazendas. Então, no período de férias da escola, no primário, geralmente eu ia para as fazendas ficar com ele. E ali fui pegando gosto pela construção, né? Quando eu entrei no colegial, naquela época já tinha desenho arquitetônico, né, que era um curso profissionalizante, e eu já entrei no desenho arquitetônico no objetivo de engenharia, né? E é como o Sidney falou, né, a engenharia é uma coisa maravilhosa, né, assim, ela é apaixonante. Sem engenharia não tem nada, né? Não tem nada, não tem ponte, não tem construção, não tem asfalto, não tem galeria, não tem nada. Então, assim, a engenharia ela é motivadora, o leque da engenharia é muito grande, né? Então, assim, o que começou na minha vida foi de família, mas nesse sentido de que eu estava sempre próximo das construções junto com meu pai. Que legal. Sidney? Bom, eu não posso falar que é muito diferente. Meu pai era cartógrafo prático. Na verdade, ele só tinha até o 4º ano, que na época chamava 4º ano primário, né? Ele era assim, só de alfabetização, foi trabalhar na Companhia Melhoramentos como contínuo, e ali o engenheiro, que era um engenheiro estrangeiro, que tinha vindo para projetar Maringá, convidou ele, começou a ensinar ele como é que fazia os mapas, como é que ele desenhava os mapas. E quando eu cresci, o pai já era chefe do departamento, então eu cresci fazendo cópia heliográfica. Vocês não sabem o que é isso, porque era só no meu tempo que tinha isso, sabe? Aquele amônia, a gente aprendeu não existia calculadora, não existia nada disso naquele tempo, a gente ia começando a aprender, era tudo rudimentar. E a engenharia ela é uma coisa evolutiva. Se você pensar nas profissões, a medicina e a engenharia são 2 profissões que não vão acabar.
Não é? As outras profissões vão evoluindo, vão mudando, vão deixando de ter o seu sentido, porque existir ou não, uma hora elas são importantes. A engenharia não, nós nunca vamos parar de resolver problemas, de construir moradias, de construir pontes. O Renato está falando uma coisa que é verdadeira. Só que é duro, viu? Porque a engenharia, por ela não ser exatamente uma ciência só do papel, primeiro, é uma ciência exata. Então, ao contrário da advocacia de outros, 2 mais 2 é 4, não vai mudar, continua a mesma coisa. Mas, por outro lado, ela mexe com a natureza, e a natureza reage com a gente. Então, não tem construção perfeita, não. A gente vai viver eternamente trabalhando, fazendo manutenção, recuperando e sonhando a cidade. E esse é o ponto, para mim, importante, que eu sempre sonhei quando eu me formei lá na Universidade Estadual de Maringá. Eu fiz um compromisso de construir uma civilização. Falei, eu quero construir um lugar diferente. E me dediquei a isso, tive a oportunidade de fazer mais de 15 mil habitações populares, fiz mais de 100 mil metros quadrados de construção, isso trabalhando na minha empresa. E depois disso a gente sentiu o chamado de poder se dedicar a fazer isso no mundo da história pública. Então a minha experiência de empresário e de engenheiro ajudou muito para poder chegar no serviço público e poder conseguir contribuir com a sociedade, contribuir com ideias, contribuir com projetos. E é por isso que a gente está sempre sonhando. Olha, essa questão que você fala como empresário, eu creio que é um dos pontos mais interessantes que a gente tem aqui. Porque os dois aqui já foram empresários, né? Eu já trabalhei para o Renato quando mais jovem, assim, né? Vamos falar... Não acho que ele não era tão bonzinho, né? Não, assim... É importante colocar que a construtora privada, ela tinha todo um jeito de trabalhar, vamos falar assim, um planejamento tanto de pessoas quanto de valores, prazos extremamente bem definidos. Eu creio que sua construtora tinha o quê? Mais de 10 engenheiros, sim, 20 engenheiros. A obra que eu estava tinha mais de 40 pessoas, a Riachuelo, em Londrina, na época. Sim. Né? Mas assim, você já trabalhou com muita gente em obras em vários pontos diferentes do Brasil. Sim. Isso na parte privada. Aí resolveu ir para a área pública. Qual que foi o impacto de um empresário bem sucedido na área privada indo lá fazer um trabalho que praticamente é missionário, perto do que você ganhava na construtora, você ir lá para a vida pública? O pessoal acha que ganha horrores e eu creio que não é assim, não. Né? Qual que foram as maiores barreiras que você viu acontecer, que a gente fala que o serviço público não anda, e por que não anda, dá essa impressão? Bom, você falou a palavra correta, né? É um serviço como que fosse missionário mesmo, né? Até a título de curiosidade, quando eu fui convidado a ser secretário pelo prefeito Caíque, eu fui secretário da gestão Caíque durante 6 anos aproximadamente, e agora retornei da gestão do Maurício Guelli, né, que fui convidado novamente. Mas quando eu fui convidado para a gestão do Caíque, eu fiquei balançado, né, se ia para a gestão pública, se não ia, porque a gente sabia que era complexo, mas a realidade só depois que você encara, né? E na realidade foi missão. Eu ouvi uma mensagem do Papa Francisco na época, que o cristão tem que se envolver com a política, não que tenha que ser candidato necessariamente, mas tem que se envolver, tem que estar informado, se for convidado tem que participar, porque se não participar, depois só vai reclamar, né, que a política é ruim. A política não é ruim, quem é ruim são alguns políticos, mas a política é ótima. Segundo o Papa Francisco, é a maior forma de você poder fazer caridade. Então assim, eu recebi essa palavra do Papa e disse sim. Então, para mim, foi um desafio. E realmente o choque é muito grande, né? Na iniciativa privada, que eu convivi por 27 anos, né? Fui sócio da Noroeste Construções e executamos obra no Brasil inteiro, realmente. Tinha uma equipe grande de engenheiros, mas tinha prazos, como você falou. Essa obra que você estava em Londrina, por exemplo, tinha prazo da inauguração do shopping. As obras tinham que terminar até o prazo da inauguração do shopping. Se não terminasse, teria multas, etc. Então, assim, sempre trabalhamos com prazos e com poder de execução, na realidade. Na iniciativa privada, você tem poder de execução, poder de resolução dos problemas, né?
Você contrata o que você precisar, você compra o que você precisar, mas você consegue realmente aquele objetivo. Na gestão pública é outra realidade. Na gestão pública tudo depende de licitação. E as licitações são burocráticas, né? Então você não tem assim, você não consegue definir prazos, né? Vamos licitar tal obra até tal data. Não é possível isso. Existem muitas variáveis diante disso. Então é um choque de gestão pública. As pessoas que entram na gestão pública, tipo os secretários que entraram agora junto com o Maurício, realmente eles recebem um choque de gestão em saber como funcionam as coisas, né? Mas depois você vai lutando contra esses problemas e consegue resolver a maioria deles, né? Mas para mim foi ótimo isso aí, porque é uma nova vivência, né? Uma nova realidade de vida. E resolver problemas. Quando você está sozinho, você consegue resolver problemas para poucas pessoas, né? Na gestão pública, você consegue resolver problemas para muitas pessoas. E o que o engenheiro faz na vida? A vida inteira. Resolve problemas, né? Você sempre tem problemas para resolver em relação a projeto e execução. Então, na gestão pública, nós vivemos resolvendo problema. E é um prazer resolver problemas, né? Eu fico muito contente, né? Claro, conheço a Noroeste e fico muito contente de saber por que você veio para a política, porque foi a mesma razão que eu, sabe? Então, para mim é uma... Já valeu estar aqui no podcast, meu casado, já valeu, porque eu tomei a decisão a partir de uma palavra que era do Papa, de que tinha que construir uma civilização do amor. Então eu falei, eu vou construir esse negócio. E aí, quando montei minha empresa, a Ciplart, a gente pegou um monte de obras públicas, fizemos um monte de coisa e tomava-se muito prejuízo, muita gente não pagava, né? Naquele tempo, o poder público, ao contrário de agora, que tem que colocar o dinheiro e deixar o dinheiro reservado, naquele tempo não. Então, às vezes, o cara fazia uma proposta, uma obra, a gente começava a fazer, chegava lá, o cara não tinha mais dinheiro para pagar. E aí, não sei se aconteceu alguma vez com você isso, sabe? Mas eu passei uns apertos grandes. Depois a gente passou a incorporar e aí ficou mais fácil, né? Porque daí a gente fazia o nosso próprio empreendimento. Mas quando eu acabei participando eleitoralmente, fui candidato a deputado federal, minha primeira eleição. Nossa. Sem fazer nada. Fui candidato a deputado federal, sem ninguém, sem recurso. E acabei ficando como segundo suplente. Caramba. E aí o que a gente queria era apresentar uma visão de que é possível fazer política de forma correta, de forma honesta, de forma decente e de ser diferente, ser sal no meio dos outros, porque você vai ter que conviver com as pessoas. Não pode imaginar que você vai criar um grupo de pessoas puras, que não vai ter mesmo, mas você vai poder fazer com que elas possam ir vendo que é possível fazer diferente. E aí tive essa oportunidade de um determinado momento vendi as minhas cotas da empresa e resolvi passar uma temporada servindo as missões e ao evangelho. Nós colocamos um barco na Amazônia para visitar as populações ribeiras, comecei a ensinar como é que fazia uma cisterna para poderem utilizar água, isso lá na região da Amazônia, e construir casas que pudessem atender as pessoas em situação de vulnerabilidade. A partir daí acabei sendo eleito vereador, fui quase vice-prefeito, disputamos uma eleição, perdemos por uma margem mínima de votos. Nossa, legal. E aí acabei sendo secretário do município, acabei tendo a oportunidade de construir a nossa cidade, né? E eu sempre fui um captador de recursos, captador de projetos. Então a minha expertise na engenharia ajudou muito a trazer dinheiro para as entidades. Para ter uma ideia, eu consegui, quando ainda estava sem mandato, conseguir recursos por fazer projetos inovadores e as organizações das Nações Unidas premiaram esses projetos com dinheiro para fazer essas obras de vulnerabilidade, para essas casas que atendiam pessoas em situação de vulnerabilidade. A partir daí, a gente percebeu que dava para fazer no serviço público. E é claro, a gente apanha um pouco no início, não é, para poder pegar essa expertise que o Renato está falando, que é de como você conduzir a máquina pública, sabendo que você tem o servidor público, que muitos são pessoas extraordinárias, mas muitos também acabam não tendo aquele ímpeto que você encontra no setor privado. Por outro lado, você também encontra as dificuldades da legislação,
que para evitar que ocorram desvios, acaba criando uma trava muito grande e aí você demora, você não vê o projeto acontecer como você queria. Até contar eu tinha um viaduto, não é? E a gente queria fazer aquele viaduto que ia ligar a cidade de um lado para o outro, o viaduto da Centenária, Avenida Centenária em Maringá. Que fica ali atrás hoje da onde é o Eurogarden, e que fez aquela região se desenvolver. E na época contratei o projeto para fazer aquele viaduto, contratamos o projeto e na hora de executar a obra tinha saído uma metodologia que o viaduto poderia custar menos de 50% do valor. E o valor do projeto, que era em torno de 300 mil, era irrisório perto disso. Só que ela falou, mas se você contratar um outro projeto de novo, você vai ter uma ação no Ministério Público, porque você contratou 2 vezes o mesmo projeto. Caramba. Falei, mas e se eu fizer esse projeto, eu vou gastar 6 milhões. Se eu contratar esse projeto, eu vou gastar 3 milhões. O município vai ganhar. Falou, mas não, você vai ter uma ação. E eu me lembro até hoje que eu tomei aquela decisão, tive que enfrentar uma ação... acabei ganhando, graças a Deus, que não ia sair do bolso, mas no serviço público é assim, você tem às vezes situações em que aquilo é melhor e você não pode fazer, porque você só pode fazer o que estava determinado, que a lei permitia. Então foi um grande aprendizado e que eu agora na legislatura tento fazer e destravar, apesar de que muita coisa é lei federal, mas a gente tenta fazer essa facilitação para ter uma cidade melhor, uma região melhor. E ainda mais eu que defendo, e aí desculpa estar me alongando, eu defendo a nossa região, ela é maior que a região de Londrina. A região que Maringá abrange, que pega Paranavaí, e Paranavaí é uma força do Noroeste extraordinária. Não é? Que, se a gente olhar historicamente, ela foi deixada quando ela era a prioridade. A região de Paranavaí era para ser a prioridade de desenvolvimento. Sim. Por causa das suas fronteiras aqui, que vão desde o Mato Grosso, São Paulo. Então, Paranavaí era um grande celeiro de perspectiva de desenvolvimento. E foi, no decorrer do tempo, por diversas razões políticas e sei lá quais, históricas, foi sendo deixada. Mas quando você pega a região de Maringá, incluindo Paranavaí, Moarama, Campo Mourão, e ali, Cianorte, toda essa região, ela é maior que a região de Londrina, que fica estancada por causa da divisa com São Paulo. E é inevitável que aqui possa haver uma união e uma força tão grande para a gente poder fazer desse local o local de maior desenvolvimento do Estado, que é o que Cascavel acabou fazendo lá e nos ultrapassou, e que a gente precisa agora fazer com esse olhar de planejamento. E quem é que planeja? Engenheiro que planeja. Engenheiro que fala assim, não adianta eu tenho que planejar, eu vou precisar de uma equipe de tantas pessoas para chegar em tal lugar, eu vou distribuir ela, quando chegar aqui eu vou ter que aumentá-la, vou ter que ter o concreto nessa hora. Engenheiros fazem isso. E por isso que eu acho que se não tiver engenheiro, você tem improviso. E com muito improviso, você não atinge o objetivo. Bom, acho que a gente cai então na pergunta que estava coçando a garganta aqui para fazer. Que é um dos maiores problemas hoje que nós temos na questão pública, até uma defesa que o CREA faz muito forte, que é com relação às prefeituras tentarem trabalhar com o máximo possível de profissionais da engenharia, das geociências, ou até mesmo da arquitetura, que são profissionais técnicos. Não digo isso só na área da engenharia, nós estamos falando da área da saúde, estamos falando de várias da educação, tudo se exige que nós tenhamos técnicos cuidando dessas pastas. E a engenharia, muitas vezes, ela sofre, porque muitas cidades que você visita, muitas vezes é um administrador que está cuidando de uma pasta de engenharia, de uma vamos colocar planejamento urbano, da pasta de mobilidade. Muitas vezes não são profissionais. E o que nós temos aqui, nós temos aí 2 profissionais de engenharia, que já foram, né, que já tiveram frente a essas pastas e sabem a importância de ter esse conhecimento para atrair mais investimento para a cidade ou até mesmo para tomar as melhores decisões. O que vocês poderiam deixar, né, de informação para os prefeitos ou para as pessoas que trabalham na coisa pública, o quão é importante essa participação realmente dos profissionais de engenharia
E por que é tão importante manter eles nessas funções técnicas? Bom, como ele disse, sem engenharia não acontece as coisas, né? Até o engenheiro, talvez por elaborar cronogramas, né? E cronograma exige uma sequência de execução, então você tem que raciocinar para elaborar um cronograma. E isso ele está se referindo a planejamento, né? Então até os diretores de grandes bancos são engenheiros, na maioria deles, né? Legal. Por conta desse planejamento, né? E o que acontece? Hoje existem prioridades na gestão pública de municípios em relação à saúde, educação, isso são prioridades, né? Mas com relação à engenharia, os prefeitos não dão muita importância a essa prioridade, né? Eu falo disso baseado em que, na nossa realidade do município, quando abre uma UBS, é necessário colocar lá realmente médicos, enfermeiros, etc. Quando abre um CMEI, uma escola tem que colocar professores, a gente entende isso aí, né? Mas só que o município está sempre naquele limite prudencial da folha de pagamento em que não é possível contratar engenheiros, né? Então, na minha secretaria, por exemplo, né, engenheiro efetivo realmente nós só temos 2 engenheiros efetivos. E aí a nossa equipe técnica que eu comentei com vocês, que nós montamos lá em 2017, são formadas por engenheiros que desenvolvem projetos, etc., né? Mas eu quero fazer até uma... Você falou de leis, né? Que você está sendo vereador, né? Eu vou dizer para você, não sei se você sabe, mas existe uma lei baseada no Supremo Tribunal Federal que você não pode ter um comissionado que execute serviços técnicos, entendeu? Por exemplo, assim, nosso sonho é que todos os comissionados, todos os secretários e todos os comissionados, né, que a sua equipe que você forma, sejam técnicos, né? Porém, existe uma lei que proíbe, que é baseada no Supremo Tribunal Federal, que proíbe que os comissionados executem serviços técnicos. Ou seja, eu posso ter um engenheiro que seja muito bom na minha equipe, que elabore projetos maravilhosos, mas ele não pode ser responsável técnico pelo projeto que ele fizer. Então, assim, isso é o que ele acabou de comentar. São as travas que exigem na gestão pública que impedem que as coisas caminhem melhor do que caminham, né? Então, assim, por que isso, né? Na realidade, eles fazem isso para criar mais engenheiros contratados efetivos, né? Porém, é muito difícil você conseguir convencer um gestor público do município, um prefeito, de que você precisa de engenheiro, sendo que está precisando de médico em algum local. Então o engenheiro fica para segundo lugar e acaba prejudicando esse setor da gestão pública, né? Isso é uma coisa muito, muito triste às vezes, é a minha luta de convencer nossos deputados federais para que façam essas alterações que são fundamentais. Essa é uma delas, não é? Que tem hoje em dia algum acordo nesse sentido em alguns municípios onde o Ministério Público passa a não fazer essa exigência de impedir que engenheiros assinem os seus projetos quando não são servidores públicos. Porque se o servidor, de repente, resolve não trabalhar ou cruzar os braços, e muitas vezes o salário do servidor público é menor do que o salário do mercado. Às vezes não. Quando eu me formei, era um desastre, porque a gente não tinha emprego, então o servidor público até era bom. Mas hoje, se você precisar de um bom engenheiro, que seja um grande tocador de obra, por exemplo, ele não vai topar fazer isso com o salário que ele ganharia passando no concurso público. Ele ganharia muito menos. Então isso é fundamental. São mudanças que a gente precisa lutar para poder conseguir tê-las e fazer com que a gente possa ter mais equipes técnicas. Lembrar que na saúde o José Serra era engenheiro, foi um ministro da saúde extraordinário. Quando você faz a gestão, o engenheiro tem a vantagem de que ele está acostumado com números, com planilhas, com resultado final. E o médico, ele é treinado para conhecer o organismo humano e conseguir fazer um bom diagnóstico, acertar na medicação, ter essa empatia com o seu paciente.
Mas ele não foi preparado para poder administrar a secretaria. Não é? E tem mais, ele até, se ele deixar de ser médico para ser secretário, ele não vai topar, porque ele vai ganhar menos como secretário do que como médico. Então essas mudanças são fundamentais, mas eu sempre digo que as prefeituras, todas elas, e o governo do estado, deveriam dar cada vez mais treinamentos e cada vez mais oportunidades. Essa é uma luta que eu tive. Hoje, na administração em Maringá, a gente está tendo a oportunidade de ter quase todos os cargos de comando das secretarias que são técnicas por engenheiros. Eu acho que isso já vai dar, até porque o prefeito é engenheiro, facilita um pouco, né? Facilita um pouco, ele sabe que faz essa diferença. E essa luta ela é importante porque a categoria de todas essas áreas técnicas, aí eu não estou falando só do engenheiro civil, o engenheiro eletricista, o engenheiro mecânico, seja o geógrafo, o geólogo. Ao tamanho da cidade de Maringá, no plano diretor, nós temos um único profissional de geografia para poder fazer os estudos do macrozoneamento. Como é que a gente ia avançar com uma única pessoa? Se ela ficava doente, parava tudo. Então, isso é um desafio muito grande que a gente tem que enfrentar e que o CREA pode enfrentar. Eu acho que isso é uma coisa que o Conselho Regional tem que entrar nessa luta, que é fundamental. Olha, mantendo nessa linha de engenheiros nas prefeituras, né? Estamos falando num podcast sobre engenharia pública, né? Então, assim, eu vi outras cidades conseguirem, por exemplo, pontes, porque tinha um engenheiro na Defesa Civil. O dinheiro veio da Defesa Civil para se construírem pontes. Fazemos parte aqui da Mumpar, dos 28 municípios da Mumpar, só Paranavaí tem engenheiro eletricista no quadro. Então, assim, você quer pedir para cidades uma usina fotovoltaica, quer ter a gestão plena da sua iluminação pública, você quer ter as coisas, mas você não tem o profissional, né? Como é que você monta um edital de licitação se você não tem o profissional para escrever o edital? Né? Então, você vai ficar dependendo de quem? Do fornecedor te mandar um negócio? Aí entra naqueles crimes de improbidade. Exatamente. Né? Então, assim, vendo isso acontecer, entra também aquela questão que colocaram muito bem, que são os salários pagos aos engenheiros das prefeituras, principalmente esses em início de carreira, e em cidades menores ainda é mais complicado, que às vezes a cidade finge que paga, porque precisa ter o cargo, e daí entra aquela pessoa que finge que trabalha, né? Porque, sinceramente, é inexequível com o valor recebido fazer um bom serviço. Né? Então, assim, recebe 20 horas, R$ 2.500. Acredite, tem editais desses daí, tem bastante. Então, quando vocês precisam montar uma equipe, como é que vocês fazem para conseguir convencer esse gestor público, que eu sei que não é fácil, que, olha, hoje nós estamos aqui em um número limitado de profissionais. Em vez de pegar profissionais para fazer projeto, eu preciso de profissionais para gerenciar contratos. É uma linha de raciocínio. Ou se não, olha, esse profissional que eu contratei para fazer projetos, ele me custa R$10.000 por mês. O projeto que ele está fazendo custaria 20, 30, 40 mil reais. Ou esse valor desse projeto me libera valores em montantes. Você está na Secretaria de Infraestrutura agora. Qualquer obra de infraestrutura consegue bater umas casinhas de 1 milhão fácil. Com certeza. Então, assim, o salário de um engenheiro na casa dos 10 mil, assim, eu creio que em um mês ele faz... É uma proporção muito grande para o gestor, às vezes, não perceber isso. Então, como trabalhar a visão de um gestor? Através de leis? Através de resultados? Como que vocês conseguem trabalhar? Essa foi difícil. Essa foi muito difícil, porque eu acho que não consegue trabalhar na realidade, né? Porque é o que você falou, tem municípios pequenos que tem um engenheiro que é 20 horas, que ganha R$2.500, R$3.000, que é o concurso,
e além de ter que fazer os projetos, ou talvez elaborar as licitações de projeto, porque o município pode licitar projeto, mas tem que elaborar o termo de referência, né? E depois esse engenheiro ele tem que ser o fiscal de obra, porque tem uma diferença entre engenheiro do setor privado e engenheiro do setor público. O engenheiro do setor público, ele tem a fiscalização, a RT de fiscalização de obra, que isso gera uma responsabilidade muito grande em cima desse engenheiro. E às vezes ele tem que fiscalizar uma obra de pavimentação, por exemplo, mas a prefeitura não tem laboratório, não tem como licitar o laboratório, então assim, existe essa grande responsabilidade também para o engenheiro da parte pública, né? Mas isso você falou, a gente não consegue transmitir toda essa necessidade para o gestor público, por quanto existem emergências no setor de saúde, no setor de educação, que são as prioridades. Então assim, não está havendo esse convencimento, não vejo que isso aconteça. E também precisava do apoio do CREA, muito apoio do CREA, que eu não vejo esse apoio, na realidade, em relação ao básico desses profissionais, né? Até nós estamos tentando criar aqui em Paranavaí uma GRT, que é uma gratificação por responsabilidade técnica, em relação à fiscalização, que é um diferencial entre o engenheiro do setor público. O fato dele ser fiscal de uma obra gera muito mais responsabilidades do que vocês possam imaginar em relação a problemas futuros com essa obra. O engenheiro fiscal responde por tudo naquela obra, né? Então, essa é uma diferenciação que a gente não consegue passar para o gestor público. Não conseguimos. Eu acredito que ninguém consiga. Na verdade, é desafiador mesmo. Olha só, por exemplo, eles aqui, pelas palavras do Renato, estão lutando para criar gratificação. Pois lá em Maringá a gratificação já existia e o novo secretário de gestão de pessoas cortou porque ele achou que aquilo não seria legal, porque tem uma discussão nesse meio se isso poderia acontecer ou não. E porque, infelizmente, existe, evidentemente, uma lei de uma remuneração mínima para o profissional da área de engenharia, seja quais engenharia for. É claro que a maioria das empresas hoje acaba contratando primeiro como juniores, já para não pagar, as privadas mesmo, agora eu estou falando. Só que no serviço público a lei não vale. O serviço público não contrata. Para ter uma ideia, o que o Casado falou é verdadeiro. Estão contratando por R$ 2.500. E tem gente aceitando. Por quê? Porque quando você precisa trabalhar, você vai trabalhar, não tem saída. Só que esse cidadão, certamente, à noite, ele até está aproveitando para pegar o serviço particular que ele até atendeu na prefeitura, o que é péssimo. Porque aí a gente começa a cair na prevaricação. Então, a gente quer moralizar, e aí, nesse ponto, eu penso que a gente tem que ter um diálogo melhor com as forças da justiça, com os nossos promotores e juízes. Porque quando a pessoa desvia recursos, quando a pessoa se apropria de bens que não é dela, esse crime tem que ser punido. Mas quando, na verdade, é uma questão técnica, e aí, por um tecnicismo, você acaba tendo que responder por uma ação e contratar até seu advogado, porque você não pode usar um advogado público, né? Então, faz com que o gestor e o servidor, com medo de ter uma ação que ele não vai nem conseguir pagar o advogado, ele prefere não assinar ou não fazer. Não sei se acontece aqui, mas eu já vi muito acontecer isso. O cara prefere não fazer, falar, não, eu não vou assinar isso. Até vou dar um exemplo para vocês. Semana passada teve lá um questionamento sobre problemas ligados à acessibilidade. A lei da acessibilidade é uma norma, uma NBR, quer dizer, ela é nacional, e ela é uma das poucas, mas uma das leis retroativas. Quer dizer, a norma que se estabelece vale para aquilo que já está feito, que você fez dentro da legalidade, mas a lei mudou. Enquanto você tem o direito adquirido, toca a vida. A hora que você troca seu sócio, a hora que aquele restaurante faz uma mudança de uma pequena reforma, ou ele vende para um terceiro o imóvel, a fiscalização vai lá e fala, está errado. O cara fala, mas eu já comprei assim. Quando construiu estava certo, mas agora não está mais.
E aí você tem que mudar. E aí o prefeito falou, olha, pegou lá uma imagem e mostrou a quantidade de furo, de 5 centímetros para cá, 5 centímetros para lá, 5 centímetros para baixo, que o cara já teve que mudar aquela mesma barra do banheiro acessível, porque chegou o fiscal, falou... Ele falou, olha, eu não vou mais aceitar isso. Aí a engenheira levantou e disse assim, mas quem assina a RT de fiscalização sou eu, quero saber se o CREA vai aceitar que eu vou dizer que eu resolvi ignorar a lei e fazer do meu jeito. Então tem problemas para serem resolvidos que não é só com conversa, a gente vai ter que utilizar toda essa gama de articulação com os conselhos, com tudo, para poder dar segurança para o profissional poder fazer o serviço dele. Bom, é uma dor muito grande, dá para ver na fala de vocês, não só a preocupação, mas como que no dia a dia é difícil lidar com isso. Nós temos uma questão do CREA, o CREA está lutando agora por um projeto, até foi assinado agora em Foz do Iguaçu, que é o Mais Engenharia. É um projeto fantástico, né? O propósito é justamente trazer isso, um profissional de engenharia dentro das prefeituras, né, com qualificação em BIM, sabe? É isso que eu acho que essa é a preocupação do CREA. O CREA está vendo que as prefeituras têm uma demanda diferente, né? Porque você sabe que o recurso público é aquele negócio, onde você cobre a cabeça, você descobre o pé. Então fica sempre essa briga, né? Esse cabo de força, né? Que aí você quer resolver uma coisa e outra é mais importante. Mas as pessoas esquecem, né, que nós precisamos realmente sonhar com a cidade. Por mais que seja fazer uma ponte, fazer alguma coisa, seja algo que exija muito recurso, se eu não consigo fazer de imediato, eu preciso pelo menos planejar, preciso começar por essas práticas no papel, sonhar, nem que seja para 30 anos, para 40 anos, para 50 anos. Isso me impressiona muito em Maringá, que já perceberam isso lá atrás, com plano de diretores e master plans que via a cidade para 30 anos, para 50 anos. Então, isso eu acho que é exemplos, né, que as cidades menores que queiram chegar no patamar de Maringá, que se espelhem, né? E eu queria também tentar ver de vocês algo recente, né, que vocês fizeram da engenharia, que realmente impactou a vida das pessoas, sendo profissionais, seja projeto, seja execuções. O que esse trabalho da engenharia que vocês executaram frente às pastas foi importante para a sociedade de alguma forma? Bom, a minha secretaria trabalha basicamente com pavimentação e galeria, né? Então, sim, em relação à pavimentação, por exemplo, quando nós assumimos lá em 2017, tinha 2 bairros aqui em Paranavaí que não tinham asfalto nenhum, que era o Jequitibá e o Vista Alegre. Nossa, que legal. Então, assim, uma das necessidades era qualidade de vida, né? Você, quando se forma em engenheiro, você promete trabalhar pela qualidade de vida das pessoas. E você morar, não sei se vocês já moraram numa rua de terra, mas eu já morei quando eu era adolescente, quando eu era jovem, né? E eu tinha um chevetinho, né, um rebaixado, e quando eu entrava na rua, ou era barro ou era poeira, então é triste você ter que sair de casa. Quem saía a pé saía amassando o barro, né? Então, digamos assim que o asfalto é uma qualidade de vida para as pessoas. Que legal. Então nós conseguimos, com muita luta, até na época nós tínhamos feito um projeto para pavimentação em concreto, em bloco sextavado, por conta de que o concreto é muito mais resistente do que o asfalto, né? A manutenção de concreto é a longo prazo, né? Mas aí só que é um pouquinho mais caro o concreto, né? Em relação, digamos assim, em torno de 20% a 30%, o concreto é mais caro do que o asfalto. Aí houve o questionamento do governo do estado, na época vinha pelo governo do estado, e aí nós tivemos que mudar o projeto para asfalto, por mais que nós argumentamos que o prazo de manutenção era longo. Hoje o governo deu o braço a torcer. Hoje o governo está fazendo, digamos assim, um recapeamento em concreto, ali para o lado de Goiôerê. O asfalto que existe lá está sendo a base do concreto, né? Eles estão fazendo, eles chamam até de white topping, né? Que é o topo branco, porque o asfalto é preto e agora ele está ficando branco, né? Legal. Então o governo também está assim, ele está se empenhando em que sejam feitos projetos de concreto por conta da manutenção futura, né? Mas aí nós tivemos que mudar o projeto para asfalto e realmente conseguimos depois pavimentar os 2 bairros. Então, assim, eu vejo que isso é uma mudança de vida, como eu disse no início, né? É uma forma de caridade para muitas pessoas, né? 2 bairros pavimentados, né? E os desafios continuam, né? Hoje nós temos, por exemplo, um bairro aqui em Paranavaí, que é o Morada do Sol, que não tem pavimentação. Nós estamos lutando para pavimentar aquele bairro, né?
Só que o custo é enorme, assim, o recurso é difícil, né? E o governo do estado agora, ele criou aquele programa Asfalto Novo Vida Nova, anteriormente, que era para municípios até 5 mil habitantes, depois foi para 10 mil. Eu sei que agora chegou na faixa de 50 a 100 mil habitantes. Agora nós não queremos ter passado de 100, porque nós atingimos essa faixa agora. Né? Vamos fazer primeiro. Vamos fazer primeiro, depois deixa o IBGE fazer uma nova contagem, né? E aí nós estamos aguardando, nós tivemos uma reunião com o governo, aguardando se vai ser possível incluir esse bairro. Então, assim, o que eu digo, assim, a pavimentação, ela consegue mudar a vida das pessoas, né? É uma qualidade de vida grande. Nós vamos tentar incluir esse bairro aí. E outras muitas coisas. SEAG, por exemplo, né? A Secretaria da Agricultura, ela recebe recurso via a Secretaria da Agricultura do Governo do Estado, né? Para fazer aqueles blocos sextavados que foi feito na estrada do Cristo Rei, foi feito. Na estrada ali que vai para o sítio do Padre Adão, também foi feito, né? Mas assim, a Secretaria da Agricultura não tem engenheiro civil. Aí vem o que nós estamos conversando aqui. A Secretaria de Agricultura, ela tem engenheiro agrônomo, ela tem veterinário, mas ela não tem engenheiro civil. Aí o governo do estado manda um recurso para a Secretaria de Agricultura para poder executar a pavimentação de uma estrada. Como fazer? Não tem engenheiro civil, então quem faz os projetos é a Secretaria de Infraestrutura. E você muda... Não, pavimentação é tudo na infra. E aí você muda a vida daquelas pessoas que trafegam por aquela estrada. E quando chove, né, que a pessoa trafega por uma estrada rural, aí você sente realmente a necessidade do pavimento, né? E está sendo pavimentado estradas com bloco sextavado, por conta do engenheiro civil que nós temos na Secretaria de Infraestrutura. Isso muda a vida das pessoas, né? E com relação à galeria, por exemplo, vocês devem lembrar que lá em 2017, logo que nós entramos, deu uma grande chuva e abriu ali a Rua Bahia, né? Arrancou asfalto, arrancou tubulação. E aí logo quando nós entramos na secretaria, tivemos esse desafio aí. Aí nós pedimos tubos para o governo do estado, né? Para poder executar aquele serviço lá. Os tubos demoraram uns 3 meses para chegar. A rua ficou lá aberta, mas depois nós conseguimos executar aquele serviço. E você pode ver que nunca mais, de 2017 para cá, nunca mais arrancou o asfalto e nem estragou a rua. Então, assim, mudou a vida das pessoas que moram naquela rua. Não é que nós conseguimos reduzir a quantidade de água que chega ali num dia de uma grande chuva. Nós estamos desenvolvendo um projeto para toda a bacia do Jardim Ouro Branco, para poder realmente resolver o problema. É um projeto na faixa de 10 milhões. Não, a execução da obra na faixa de 10 milhões. Então, assim, nós temos dificuldade de elaborar esse projeto e depois nós temos que buscar o recurso, né? Mas está planejado todo aquele serviço ali, assim como aqui a bacia do cemitério, que tem a Avenida Rio Grande do Norte, que alaga. Esse projeto está sendo desenvolvido, nós já temos um recurso para esse serviço, vai mudar a vida das pessoas daquela região ali também. Então a engenharia consegue mudar a vida das pessoas, dando qualidade de vida, né? Antes da continuidade do Sidney Telles, queria só reforçar também um pouco essa fala do Renato. Talvez o Sidney não tenha acompanhado esse lado de Paranavaí, mas antes do Renatinho assumir a Secretaria de Infraestrutura, Paranavaí era chamada Cidade do Buraco. 100 mil buracos. Tinha 100 mil buracos aqui. Era um buraco para cada habitante, praticamente. Até mais que tinha. E o trabalho que ele fez mudou a cidade. E a gente ouvia muito da população, como a nossa cidade está mais bonita. Não é que a cidade está mais bonita, né? É um trabalho brilhante de um engenheiro à frente de uma pasta com competência fazendo a coisa acontecer. Acho que são esses detalhes que precisa ficar claro para a população, que também precisa cobrar dos gestores também, do gestor público, do prefeito, dos vereadores, que cobrem isso, que se empenhem nisso, porque o resultado vem aí, a qualidade da vida das pessoas melhora com esse trabalho que foi feito. A cidade, você anda por Paranavaí hoje, é uma cidade muito melhor de rodar, troca-se menos amortecedor, acho que prejudicou algumas empresas. Somente quem vendia amortecedor teve que sair de Paranavaí, né, Renato? Realmente, eu não me atentei a isso, mas realmente era a cidade dos buracos. Aí nós criamos, é o caso da engenharia planejar, né? Nós planejamos, criamos 5 tipos de recuperação de malha asfáltica, né? Depende da condição, de fazer uma análise da condição da via para poder ver que tipo de serviço a gente ia usar naquela via, observando o custo-benefício, né? Porque às vezes você vai recapear uma rua que não está necessitando recapeamento, você está gastando dinheiro à toa. Apenas um micro revestimento
que é aquela usina de asfalto que faz tipo uma manta asfáltica, resolve o problema daquela rua. Então, assim, cada caso é um caso. Então, nós tínhamos 5 tipos de modelo de recuperação asfáltica, aplicamos isso, deu um resultado muito bom, o governo do estado ficou sabendo e até o pessoal do Paraná Cidade veio visitar a gente aqui para saber qual eram os procedimentos que a gente estava usando, para eles poderem possivelmente aplicar isso em outros locais. Então, realmente... Você acredita que alguém que fosse de qualquer área teria uma ideia como essa? Teria uma eu visão falo assim, como essa? Quando o gestor, no caso da Secretaria de Infraestrutura, né, se o gestor não é engenheiro, o dia a dia ele vai executar porque é natural. Mas planejar o que fazer, planejar o futuro, para planejar realmente tem que ser da área, né? Tem que ser engenheiro. Ele não consegue nem entender a necessidade, eu acho que esse é o ponto, né? Como ele vai entender a dor, né? Só para finalizar, com relação à galeria, quando nós entramos tinha muita questão de boca de lobo entupida, né? Aí a boca de lobo estava entupida, tinha que entrar lá uma pessoa pequenininha, com uma pazinha pequenininha para poder desentupir a boca de lobo. Que loucura. Aí eu fiquei sabendo que em Maringá tinha um caminhão de sucção. Aí peguei minha equipe, fomos lá em Maringá, agendamos. Tatuzão, agendamos lá, nós vimos o caminhão funcionando. Eu falei, nossa, isso é maravilhoso, né? Nós precisamos comprar um desse para o Paranavaí. A gente se empenhou, correu atrás do recurso. O deputado Tião Medeiros conseguiu recurso para a gente comprar equipamentos. Compramos o caminhão e o caminhão está funcionando hoje em Paranavaí, desentupindo galeria de águas pluviais. Vou fazer uma visita para conhecer esse tatu que eu nem fiquei sabendo. Eu vou conhecer esse. Sidney, fica à vontade. Não, eu gostaria de saber do Sidney, mesma coisa que o Renato falou, mas qual que é a importância de ter um engenheiro vereador? Né? Porque, assim, já participei de algumas sessões na Câmara com, vamos falar assim, todo respeito aos vereadores. Você vai achar lá, às vezes, motorista, você vai achar lá pessoas que não têm... Professores, advogados... E algumas outras pessoas que não têm uma formação, mas que são populares, né? Ou pessoas que são daqueles, como é que fala? Assistencialistas, né? E a hora que coloca-se um técnico na Câmara de Vereadores, qual foi a diferença para Maringá ter um técnico na Câmara de Vereadores? Olha, foi grande mesmo. E primeiro, eu quero assim, dizer uma coisa importante. Por mais que seja muito valoroso os nossos deputados estaduais, as coisas acontecem no município. É lá onde tudo acontece e as leis que mudam na federação. Né? Você fugiu lá da federação e do município, o deputado estadual ajuda com algum recurso, mas ele tem só o orçamento, não há grandes projetos que ele possa fazer. Já no município você trabalha o tempo inteiro, porque você está muito ligado com o povo. Faziam 22 anos que não havia um engenheiro na Câmara de Vereadores de Maringá. 22 anos. E isso fez uma diferença imensa, porque a maioria dos projetos que chegavam lá não haviam engenheiros capazes de discutir e de tratar do assunto. Eles não conseguiam nem entender o que era aquilo. Até mesmo os técnicos da prefeitura, que não eram engenheiros, quando transformavam um projeto de lei que tinha um intuito de resolver um problema ligado à cidade, ao crescimento da cidade, ou à área de fiscalização, ou da infraestrutura, quando transformava isso em letra, a letra não conseguia demonstrar o que se esperava, porque não tinha nenhum engenheiro para poder dizer assim, olha, isso aqui não é assim. Eu lembro até hoje, hoje o desembargador Kalash me chamou lá, me deu uma lei, falou assim, Sidney, lê isso aqui, me diz o que você acha disso. Era a lei da REURB, 2016, do presidente Temer, que era para reurbanização fundiária. Aí eu li e falei para ele, isso está dizendo isso, vou fazer uma versão municipal. Aí ele disse assim, mas meus técnicos disseram que é nada disso, eles lerem assim. Eu falei, mas porque eles estão lendo errado, eles estão lendo que nem advogado, em vez de não ler como engenheiro. E nós estamos tratando do quê? De reurbanização fundiária, quer dizer, pessoas que construíram de forma irregular e ocuparam espaços de forma irregular e que a prefeitura não vai mais corrigir, precisa de uma lei que resolva isso. Como é que você vai analisar ela sem ser engenheiro? Então isso fez muita diferença. Fez diferença também porque nós fizemos uma remodelação do plano diretor, preenchendo os espaços vazios. Uma coisa que parecia uma coisa muito difícil. O cidadão tinha uma área, ou porque tinha um problema de herança, ou porque tinha um problema fiscal,
ou porque tinham dívidas, ou muitas vezes porque estava ali deixando aquele espaço para ser valorizado. Era um espaço grande onde só poderia construir 2 unidades. Como é que o cara construir 2 unidades em 8 mil metros, 10 mil metros? Se ele faz o parcelamento do solo, quase não dava nada. Uma ideia simples, olha, faz o seguinte, você nos permite que a gente verticalize desde que você possa dar 30% das unidades para baixa renda. Aí começou a aparecer empresário interessado em fechar o negócio. Então aquele terreno que era um grande vazio urbano acabou sendo preenchido com soluções de engenharia. Como é que faz isso ser engenheiro? Lá na cidade você tinha um lote mínimo, que podia fazer 2 unidades. Aí 2 pessoas brigavam, faziam uma casa geminada, um terminava, o outro não terminava, o construtor fazia uma, não conseguia vender a outra, nunca mais dividia, você estava casado com o cara, porque o cartório exige que você constitua o condomínio. Para constituir o condomínio você tem que estar com tudo pronto. Você não conseguia estar com tudo pronto, ou porque alguém fazia uma coisa irregular, o outro pagava o pato. Então isso tudo a gente resolveu com leis muito simples, né, dizendo, se uma está pronta, pode dividir o lote, e a outra você grava no seu registro de que ele não vai poder subdividir de novo, para ele não fazer 2, né? Porque o povo gosta de ser esperto, viu, Renato? Não é? E estas soluções ajudam muito. E quando a gente pensou a cidade na sua expansão, a gente foi utilizando os instrumentos para a outorga poder aumentar o fundo. Agora a prefeitura vai comprar lá 16 milhões de reais em área para fazer 400 casas para a população em situação de vulnerabilidade, casas com prestação de R$90. Só que antes não tinha esse dinheiro, agora o dinheiro veio do fundo, e esse fundo veio das outorgas. Quer dizer, pessoas que construíram e fizeram edifícios maiores do que queriam em lugares onde economicamente você conseguia vender, pagaram para esse fundo agora poder adquirir um terreno que vai atender a população mais pobre. Então, essas ideias elas só vêm se você tiver um técnico ali, porque o cidadão normal e a maioria dos vereadores, eles mandam conversar comigo. Não, pergunta para o Sidney isso aí. Isso aqui pode ou não pode? Isso aqui é ou não é? Porque não conseguem enxergar. E tem ideias, querem resolver o problema dos seus eleitores, às vezes com fórceps, né? Acham que vai chegar lá e o secretário vai passar por cima da lei, vai passar por cima das coisas. E isso a engenharia promove a possibilidade de resolver. Então a gente conseguiu, com essa presença, e eu acho que é fundamental ter isso. Tanto é importante que agora a Câmara de Maringá tem um engenheiro especialista para assessorar os vereadores, né? Porque eles tinham muitas ideias, maioria delas que não eram possíveis de serem executadas, e porque muitos queriam ouvir uma outra opinião, não só do vereador, né? Não tem problema. Então, através do esforço da gente, nós temos uma diretoria de engenharia hoje na Câmara de Maringá. Nossa, que ideia sensacional. E ainda com uma remuneração digna, não é nada extraordinário, mas suficiente para você ter um profissional capacitado e não só um engenheiro precisando de emprego, né? Para colocar lá, não um cabo eleitoral, mas uma pessoa tecnicamente capaz de poder fazer, não é? Está aqui comigo até o engenheiro Maciel, e a gente consegue fazer isso, vendo a importância de ter a área técnica dentro da própria Câmara, porque essa é uma matéria fundamental. Quando você olha a saúde, que tem mais dinheiro, ou a educação, elas são muito ligadas à legislação federal, né? Quer dizer, ninguém pode fazer nada na educação que não esteja no MEC. E na saúde, o que não está no SUS. Mas o planejamento não, o planejamento é totalmente local. E apesar do Paraná Cidade, que eu já trabalhei, ter uma estrutura para apoio dos municípios, se você não tiver um técnico lá no município, não vai sair o resultado que é necessário para planejar a cidade para 20, para 30 anos e pensar que um dia vai chegar a 100 anos e a cidade vai ter que estar preparada para isso. Acho que nós chegamos no rumo da prosa que mais me interessa também com relação a isso. Porque nós falamos da realidade dos municípios e o porquê é tão importante um engenheiro, um profissional, para cuidar do dia a dia da cidade. E agora, o que a gente precisa pensar a longo prazo? O que a gente pode ter, o que as secretarias, o que os engenheiros que estão na coisa pública podem colaborar com como que seria?
Nós estamos falando aqui do... Planejamento. Que seria os conselhos de desenvolvimento, né? Que acontece como o CODEM, como nós temos o CODEP. Como que pode acontecer melhor essa união dos secretários ou dos engenheiros que estão para compor esse futuro das cidades? Como que a gente pode pensar numa Paranavaí daqui 50 anos? Como que a gente pode pensar agora Maringá, né, para mais 50 anos? Porque está em constante evolução. A gente sabe que a cidade é um organismo vivo, ela está sempre mudando, melhorando, se adaptando, né, as coisas vão mudando e a gente precisa trazer ideias novas. O que vocês, como engenheiros, o que vocês pensariam que poderia ser usado, né, de instrumento para auxiliar esses conselhos, para que eles possam realmente desenvolver esse trabalho na cidade, de pensar junto com a iniciativa privada, junto com a sociedade civil organizada, né, para que saia da esfera política e vai para a esfera da necessidade realmente do desenvolvimento regional ou municipal? Bom, eu posso falar um pouquinho? Pode ficar à vontade. Eu faço parte do Conselho de Desenvolvimento de Maringá desde o início. Ele é fundamental. Eu sou o vereador que trabalho vinculado ao poder, à sociedade organizada e ao setor produtivo. Então, eu faço parte da Câmara da Indústria, do qual é fundamental. A Câmara da Indústria não é só de Maringá, é uma Câmara que abrange todo o Noroeste, né, que vai até Loanda, que é um parque de torneiras, metal mecânica muito forte. Né, temos as usinas aqui espalhadas por essas regiões todas, as usinas de álcool e açúcar. Então, eu faço parte desses setores, e dos setores de urbanismo e do turismo e de outros setores. Essa participação é que planeja a cidade. Há municípios que são fechados à participação do setor produtivo, ficam com medo, ficam achando que o setor produtivo vai ser exploratório, que ele vai querer se aproveitar para poder ganhar. E não percebem que não, que a maioria deles, é claro que há empresários que têm esse pensamento, sim, mas a grande maioria não, ela quer que dê tudo certo, porque se der tudo certo, o negócio dela também vai dar certo. Legal. Ela não está preocupada com o concorrente, ela está preocupada com o desenvolvimento. Se você não tem desenvolvimento, aí não precisa nem de concorrência para você não ir para frente. Agora, se você se desenvolver, você pode ter concorrência que todo mundo vai ganhar. Então, esse ganha-ganha, ele é fundamental com os conselhos. Eu participo de todos os conselhos, sou o vereador que mais participou de todos os conselhos presentes de planejamento, de gestão territorial, do Fundo de Habitação, do Conselho de Meio Ambiente, dos conselhos, conforme eu já falei, da indústria. Então, essa participação ela é fundamental. E tem que estar presente o Executivo, tem que estar presente o Legislativo. Agora, ele tem que ter um espaço claro para a sociedade organizada participar. Ele não pode ser dominado pelo Executivo, senão a sociedade ela se afasta. Né? Quando ela vê que o Executivo quer comandar todas as coisas com as suas ideias e que ela não pode dar suas ideias nem os seus estudos, ela se afasta. Então, esta acolhida na organização é fundamental. Para isso precisa dos conselhos. Lá todos os conselhos têm presença do CREA, ou presença do CAL, ou presença do IAB, ou presença das universidades. Isso é fundamental. E aqui não é diferente também. É essa organização que faz a cidade ser o organismo vivo que você estava falando. Legal. Até comentei porque o Renato já foi presidente do CODEP de Paranavaí também e sabe, né, de toda a dificuldade que é você estar à frente de uma secretaria, não, de um conselho de desenvolvimento, né? Tem suas dificuldades, tem as questões da cidade, tem as questões da própria governança da cidade. Isso é isso que a gente precisa extrair. Quais são as estratégias para você vencer essa questão política, ego político, tanta coisa que a gente escuta no dia a dia, né? Então, eu fui presidente do CODEP, né? Você que é o tal presidente agora. E o CODEP ele tem diversas câmaras setoriais, e na época eu fui presidente da Câmara de Atração de Investimentos, né? Que legal. De analisando leis e incentivos fiscais, etc. Mas eu vejo assim, que o grande problema do Conselho de Desenvolvimento de Paranavaí é a estrutura. Né? A gente não consegue ter uma estrutura que possa trabalhar 100% do tempo em função do desenvolvimento de Paranavaí. Tanto é que não temos nenhum local próprio, não temos nenhuma secretária própria, coisa que Maringá já está bem adiantado. Né? Por conta de quê? Porque o investimento lá de Maringá é do setor privado, né? Com certeza. Ele mas ele tem uma lei que o poder público pode investir até 5% nele. Então, alguns servidores de alta capacidade são pagos
pelo município. Sim. Então, Mas não são essa contratados pelo município, viu? Não é o município que contrata quem ele quer. Ele dá o recurso e é o Gostei, conselho que calcula. Então, essa lei, na realidade, nós não temos ela aqui por conta de que hoje quem dá assessoria ao presidente é uma servidora realmente. Mas assim, nós precisamos... Mas é muito pouco, né? Muito pouco. Muito pouco para você planejar a cidade, né? É muito pouco. O prefeito Maurício, ele até fala para nós aí 50 anos, né? Porque o plano é planejar para 50 anos, mas assim, só o município não consegue planejar para 50 anos porque precisa da participação do privado, né? O privado tem uma visão também da cidade, né? Exatamente. Nós precisamos disso. Então precisamos atrair o privado para o CODEP. Como atrair? Aumentando a estrutura, para poder ter mais ação com a iniciativa privada. E hoje o CODEP não consegue ter essa iniciativa por falta de estrutura, ao meu ver. E o que poderia, Sidney, ser feito para conquistar essa estrutura, considerando que Maringá tem um CODEM, que tem uma boa estrutura, né? O que foi brigado lá atrás, porque os problemas das cidades, elas se repetem, pode não se repetir, mas se assemelham bastante, né? Olha, é fundamental a valorização. Lá todo mundo, todos os órgãos, seja Ministério Público, Judiciário, empresários, valorizam a participação do Conselho. E o prefeito também, várias coisas ele fala, vou discutir isso no Conselho de Desenvolvimento. Quero saber o que eles estão pensando desse assunto antes de tomar uma decisão. E essa valorização ela é muito importante. Além do que, as boas ideias às vezes precisam da participação privada. Também é preciso que o empresariado entenda que ele vai ganhar. Veja só, nós estamos lá fazendo, o governo do estado está fazendo ali a duplicação de Guaraçu, ali região de até Santa Fé, Maringá. Uma duplicação importante, um trânsito tremendo. Pois é, mas quando ele falou, eu faço se me derem um projeto, a prefeitura não tinha como contratar o projeto rapidamente, os próprios empresários se cotizaram e pagaram o projeto. E chegaram para o governador e falou, faltava só o projeto? Está aqui, agora você põe o dinheiro. E isso é fundamental. O governo do estado anunciou a duplicação do antigo contorno sul, que ainda está funcionando como contorno sul em Maringá, 400 milhões de reais. Ele falou, se tiver projeto, eu estudo. A gente saiu correndo, né? Mas acho que a prefeitura não consegue contratar esse projeto, fazer licitação, aí levaria 7 meses para o projeto chegar lá no governador. A iniciativa recurso, né? 9 meses. 9 meses. Isso perderia o recurso. Né? Aliás, o recurso que a gente nem sabe se teria. Olha, esse é o detalhe. Você tinha uma promessa de recurso. Que loucura. E uma promessa de recurso pode mudar. Amanhã não é mais aquele secretário, não é mais governador, é outro. Mas a sociedade civil organizada, com quem podia, se cotizou, fez o projeto e entregou. Agora está aqui o projeto. E a tua promessa? Veio o anúncio, vamos ver se chega tudo. Então o CODEM né? teve participação nesse projeto do Contorno Sul, com o apoio da Unino, Iniciativa Privada, Sociedade Civil Organizada e Poder Público para conseguir realizar um projeto tão importante, né? Que vai ser icônico para Maringá, com certeza. Totalmente. Essa participação ela é muito grande. E quando você começa a fazer isso e percebe que dá certo, né, o empresariado começa a perceber que ele ganhou também, porque a cidade se desenvolveu, surgiram novas demandas, novas possibilidades, né, e mesmo quem não tinha aquele interesse todo naquele tipo de... achava que aquele empreendimento não tinha nada a ver com o seu negócio, não se importou em contribuir. Então, esta visão que é do setor produtivo, que consegue ter visão a ponto de construir um master plan, o poder executivo, que não quer ser dono de tudo, mas aceita que o poder, que é um poder, não deixa de ser, que é o setor produtivo, participe, com um legislativo que não está só brigando por espaço, brigando para ter mais clique, que é o que acontece muito hoje em dia no Brasil e aqui, que é uma briga que consome recurso demais, né? Cada um deve e precisa ter seu ponto de vista e o seu lado, mas ele não pode fazer disso algo que crie um obstáculo para o desenvolvimento. Sensacional. Só vou mudar um pouquinho aqui a linha, porque temos aqui 2 engenheiros muito bem trabalhados, né, e que hoje exercem seus cargos na engenharia pública, né?
E vou perguntar aqui a questão do associativismo, né? Uma vez que o engenheiro está lá, qual que é a importância dele participar de uma associação, tendo esses cursos, palestras, eventos, para que eles tenham conhecimento, né? Como que eu consigo dar força para esse engenheiro através do associativismo? Lembrando que o Renato também já foi presidente da Associação dos Engenheiros, né? Então, assim, trabalha com Rotary também, se não me engano. Gosta de um problema, hein, João? Gosta de abraçar um problema, né? É então, engenheiro assim, de verdade. como que a gente consegue fazer e qual que seria o peso do associativismo na parte da engenharia pública? Como que ele pode ajudar esse engenheiro que vai para essa carreira pública? Então, vou dar um exemplo bem claro, né? A Associação dos Engenheiros está com um curso aí de BIM, não é verdade? E o governo está exigindo que a partir do ano que vem todos os projetos sejam em BIM. E o município, nós falamos, é muito complexo para o município conseguir licitar um curso para os profissionais, né? E a associação está colaborando com isso. Então, assim, isso é um dos exemplos, né? Existem diversos exemplos, né? Eu falo muito sobre até Excel, por exemplo. O Excel a gente trabalha, é uma ferramenta maravilhosa que a gente usa 10% dele. Então, assim, a associação pode também criar cursos para poder melhorar os engenheiros da prefeitura, né? Às vezes o engenheiro que entra numa prefeitura de menor porte, né, é um recém-formado, geralmente, porque esses salários de 2.500, 3.000 são engenheiros recém-formados que não têm experiência nenhuma e eles precisam de cursos, né? E a associação ela pode facilitar nesse sentido, né? Tanto que foi feita até uma pesquisa na própria diretoria da associação o que poderia ser mais viável, né, para poder atender diretamente a gestão pública. A própria Silvia Sasaki, que é a nossa atual presidente, foi secretária da SEDUR por um período também, e ela sabe essa dificuldade de ter profissionais que estejam qualificados para a gestão pública. Então, todas as associações, eu vejo assim, o setor privado ele tem muita facilidade de resolver problemas, né? Se você tem uma construtora e você contrata um engenheiro e você quer ele aprende lá a fazer um cronograma, você investe naquele profissional. O setor público tem muita dificuldade em investir no profissional. Então, o associativismo realmente tem que focar nesse lado aí, porque na gestão pública, como eu já falei, é uma forma grande de fazer caridade, né? E você vê essa molecada, muitas vezes, que tem mais acesso à internet, a telefone e tal, mas nós temos uma geração que sabe muito pouco sobre um Excel, por exemplo. Exatamente. Uma geração bem mais nova de engenheiros sendo formado e quando cai numa prefeitura tem as planilhas para estar olhando e pode enfrentar uma dificuldade, mas acredito que com um curso que seja proposto já consegue ter uma resolutiva legal, né? Eu tenho me preocupado ultimamente com essa nova geração que, por estar muito conectada através das redes sociais, dos grupos que eles têm, dos games, eles acabam não percebendo a importância de estarem conectados no associativismo. Eu fui consultor do Sebrae para associativismo e cooperativismo. Então, essa área, para mim, E uma grande luta, né? Agora, Maringá está formando uma cooperativa regional de engenheiros para prestar serviço, igual os agrônomos fizeram e foi um sucesso. Está começando, estamos engatinhando. Mas nós precisamos que as pessoas descubram a força do cooperativismo e do associativismo. Porque mesmo se você pegar o Renato, uma grande construtora, né? Não sei se ainda tem ela, mas foi pelo menos a Noroeste. Mas ela é grande comparada com o quê? Não é verdade? Quando você compara com as megas, ela não é tão grande. Mas quando ela se associa, quando ela coopera, ela faz muito mais. E assim todo mundo. Então, aprender a cooperar, aprender a participar. E aí, nesse ponto, primeiro que é uma alegria que a Silvinha é uma pessoa extraordinária, excelente. Conheci ela, tive a oportunidade de conhecê-la na prefeitura, inclusive. E agora ela está presidente da associação. E a gente devia mesmo fazer uma grande campanha para que estes jovens todos saibam. A associação é uma oportunidade.
é um espaço que você pode ter um pouco de lazer, mas você pode muito mais, porque o lazer hoje as pessoas preferem os seus condomínios, né, os seus clubes, mas que elas podem ter a condição de se prepararem e melhorarem, como o próprio Renato falou, para o próprio engenheiro, arquiteto que trabalha no setor público, mas para todo mundo. Então, a gente tem que apostar nisso, tem que fortalecer, e aí as prefeituras têm obrigação de fazer convênios com as associações, gente. Isso é importante, é possível. A gente tem feito lá, por exemplo, no projeto que a gente está fazendo de assessoria para quem constrói casa e não tem recurso para pagar engenheiro, que era aquele antigo Casa Fácil que existia no CREA. Então, o que a gente está fazendo? Vamos fazer uma parceria com a Associação dos Engenheiros, fazer uma parceria com o CAL, fazer uma parceria com o CREA, para poder fazer isso. E a próprio exemplo desse Mais Engenheiros, o projeto Mais Engenheiros, o que ele é? Ele é também uma grande instituição, uma empresa, junto e em parceria com o Conselho Regional de Engenharia, criando programas para todo mundo. Então, o associativismo é fundamental e eu estou muito animado de ver a associação cada vez aqui de Paranavaí se fortalecendo. É um processo, viu, gente? Mas é importantíssimo. Bom, foi uma grande honra ter vocês aqui conosco. A gente já vai chegando ao final, senão esse papo aqui eu ficaria tranquilamente uns 3 dias com vocês aqui. Mas queria que vocês, eu acredito que agora é um momento importante, que vocês deixem o pensamento final de vocês, qual que é o legado que vocês querem deixar participando da vida pública, qual que é o legado que vocês querem deixar para as cidades, para o futuro da nossa sociedade, e uma mensagem para os acadêmicos, para as pessoas que estão escolhendo a engenharia, e os que já estão formados, que se interessem em participar mais da vida pública, porque me incomoda justamente a gente ter esse apagão de engenheiros na coisa pública. Como o Sidney comentou, um vereador, há quantos anos Maringá não tinha um vereador engenheiro? Nós temos aí praticamente só o Fábio como engenheiro também, como deputado estadual. Então, basicamente, é um apagão de engenharia nas políticas, né? Participando da política, né? Seja diretamente ou através das secretarias, né? Para que essa pessoa se interesse mais, né? O que vocês podem deixar para elas assim de estímulo, né? Do porquê é tão importante elas se engajarem e participarem, né? Queria ouvir de vocês. Bom, como eu disse, né? A engenharia já é uma coisa maravilhosa, né? A engenharia pública, ela te dá a possibilidade de realizar coisas fantásticas para muitas pessoas, né? Então existe também um prazer pessoal de você ajudar a resolver grandes problemas, né? Porém, como você falou, existe uma falta de estímulo para os engenheiros entrarem na vida pública, tanto como efetivos, né, concursados, quanto politicamente falando, né? Com relação às prefeituras, é o que você acabou de falar, é com relação a salários, né? Não há um incentivo em relação ao recurso, ao pagamento, para que engenheiros mais qualificados participem desses concursos, né? Então, realmente, existe uma falha nesse sentido com relação ao recurso, né? Com relação à vida política, né? Eu acho assim, dificilmente o engenheiro vai para a vida política por conta que assim, trabalhar na engenharia é muito prazeroso, entendeu? E às vezes você fala assim, será que a política vai ser tão prazerosa quanto trabalhar na engenharia, né? Então poucos engenheiros se aventuram nesse sentido, a não ser que sejam motivados por alguma coisa, né? Por alguma coisa. Sobre legado, né? Eu queria falar sobre legado assim. Você comentou do legado da pavimentação, que nós conseguimos tirar Paranavaí daquela do nome pejorativo, de cidade dos buracos e tal. Conseguimos, né? Eu e minha equipe e a Secretaria de Infraestrutura, na realidade, né? Que conseguiu isso aí. E agora, uma das coisas que me fez voltar para o município, né? Uma das coisas foi o desafio com relação aos problemas de alagamentos, que é uma coisa que nós vemos aí em todas as cidades. Acho que Maringá tem problema, Cianorte, Umuarama, todas as cidades têm problema com relação a alagamentos por conta de que as pessoas falam assim, houve erro, né? Não é que houve erro, é que os parâmetros de cálculo
das galerias de águas pluviais, anteriormente, era um tipo de parâmetro, e agora o parâmetro foi mudado, né? Só rapidamente assim, o coeficiente que era utilizado de 0,55, coeficiente de escoamento, hoje nós estamos utilizando 0,80, né? Então, assim, por conta de que, teoricamente, antigamente, 55% da água que caía no seu terreno... Ele drenava. 55% corria para a rua, que era o escoamento, 45% drenava no próprio terreno. E isso não acontece mais, os terrenos são pequenos, as pessoas acabam calçando os terrenos, então hoje considera-se que 80% da água vai para a rua. Caramba. Então não é que as galerias foram mal calculadas, elas foram calculadas com os parâmetros da época, né? Então hoje todas as galerias que foram calculadas com base naquele coeficiente, elas estão deficientes, né? Estão trabalhando em seção cheia, né? Então isso acontece em todas as cidades, né? Então hoje nós estamos tendo que fazer assim, análise de ponto a ponto, reforço de galeria, para poder resolver problemas os problemas são pontuais, mas eles afetam toda a população. Como eu falei da Rio Grande do Norte, por exemplo, é um problema pontual, mas todo mundo passa por ali. Então, esse foi um desafio que me motivou, né, a voltar, além daquilo que eu já falei, que quando eu fui chamado pelo prefeito Maurício Guerri, eu falei assim, não vou esperar, eu preciso que Deus me fale comigo, né? Fiquei esperando Deus falar comigo. Deus falou comigo no domingo à noite, eu dei a resposta na segunda-feira, que era o dia final, foi meio assim, né? Mas assim, eu resolvi aceitar esse desafio. Então, assim, e o legado principal, eu acho que o Sidney até comentou, sabe, é mostrar que a política... O problema não é a política, né? O problema são alguns políticos que deturpam a política, mas nós estamos aqui para mostrar que a política é uma coisa séria, que você pode ser uma pessoa honesta, de caráter, sabe, com princípios, de atender a população com carinho, sabe? Eu acho que esse é o legado, sabe? Assim, hoje eu sou um ente político, né? Eu sou engenheiro civil, mas sou um ente político. E como ente político eu quero mudar essa imagem que o Sidney comentou, de que o político é aproveitador, e não é assim. Eu quero deixar o legado do bom político, sabe? Que a pessoa que é de bom caráter, a pessoa que é cristã ou que não seja, mas que tem um caráter, né, que ela se impulsione a entrar na política, porque a política precisa de pessoas de bom caráter. Esse é o legado que eu quero deixar. Olha, primeiro dizer que o mundo precisa de engenheiros, então você que está pensando em fazer engenharia, venha fazer e aproveite, porque agora está fácil de entrar, porque quando eu entrei era uma pedreira, viu? A gente entrava pouca gente, era 12 por 1 para poder conseguir passar, não lembro da tua vez não, Renato, mas a minha foi isso. E hoje está bem mais fácil, aproveite, mas saiba que aqui você vai ter que estudar e vai ter que... quebrar a cabeça para ser lógico, porque a engenharia é uma coisa lógica, e isso é muito legal, porque ela não tem jeitinho, não é? Não tem. E isso ajuda a gente também na prática da vida. E eu penso que o caminho que a gente tem que fazer é construir a cidade para todo mundo. Quando você está fazendo para todos, eu acho que essa frase que Papa Francisco repetiu, mas João Paulo II é quem colocou, de que ela é um lugar nobre para se fazer o bem para todos, é um desafio para todo mundo. Venha fazer o bem. Se não for para fazer o bem, não venha. Se você está pensando que isso aqui é um negócio, não venha. Venha para fazer o bem. E na política a gente faz para todo mundo. É diferente de uma entidade onde você faz isso no varejo. Você vai fazer isso no atacado, e fazer no atacado é uma grande graça. Bom, eu queria agradecer de coração a presença dos dois, e como último pedido, queria que os dois deixassem os seus contatos para quem quiser fazer alguma pergunta, queria seguir vocês nas suas redes sociais. Quer começar, Renato? Sempre eu, né, Renato? Não começa o Sidney. Tá bom, começa. Ó, pessoal, vem curtir as nossas páginas, Sidney Teles, tudo junto, Sidney com D mudo e I, não é com Y, e o Teles é com 2 Ls. Todas as minhas redes sociais são Sidney Teles, e até pode, não tem problema nenhum, não, eu deixo aqui, se vocês quiserem depois anotar, meu celular 44998019933. Não consigo atender a ligação, mas se você mandar mensagem, você vai receber resposta, pode ter certeza. Bacana. Bom,
Eu tenho Instagram, tenho Facebook, né? É só digitar Renato Dutra lá. Na realidade, o Facebook é Renato Dutra 2, porque o 1 deu problema. Mas assim, meu telefone é 44 99974 0574. Eu acho assim, o WhatsApp é muito mais fácil da gente trabalhar hoje, que é uma ferramenta imediata, né? Você consegue ter um contato mais rápido e consegue até responder na hora que você tem a possibilidade. Então, assim, eu impulsiono as pessoas a utilizarem o WhatsApp para falar comigo, mas estou à disposição para o que for preciso. Pessoal, eu queria agradecer a você que nos acompanhou até esse momento, mais um episódio aqui do AprumaCast, com essas realmente referências para mim aqui, 2 engenheiros realmente fantásticos. Espero que vocês tenham curtido, gostado muito. Então também sou Alex Romeira, pode me acompanhar lá nas redes sociais, Alex Romeira, tanto no Instagram como no Facebook, todas as redes que puder. João, se despeça do pessoal aí também. Não, eu queria agradecer a você que nos acompanhou até agora. Quem quiser me seguir nas redes sociais, o meu é Casa do Projeto, daí tem um underlinezinho no final. E assistam agora a mensagem do presidente do CREA. Olá pessoal, é com grande satisfação que dou as boas-vindas a todos os participantes deste evento. Esse é mais um encontro técnico realizado com apoio e investimento do nosso Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná. O CREA Paraná é o único CREA do país que possui 3 linhas de investimento para o aperfeiçoamento técnico, cultural e científico de profissionais das engenharias, agronomia e geociências e a todos os acadêmicos que compõem o programa CREA Júnior. Os editais de chamamento público, editais de patrocínio e política de estando são iniciativas que resultam de mais de 300 atividades técnicas anualmente. São mais de 20 mil participantes impactados a cada ano. E nesse ano, estamos destinando 5 milhões de reais para essas iniciativas apoiadas pelo Conselho. Essas iniciativas também reforçam o papel do CREA Paraná como parceiro estratégico das gestões públicas, municipais, estaduais e até as nacionais. Esses materiais servem de base para decisões importantes e fazem parte do nosso trabalho permanente no programa Agenda Parlamentar do CREA Paraná. E para que todos os profissionais e acadêmicos tenham acesso a essas oportunidades, o CREA Paraná disponibiliza o Conecta CREA Paraná, um portal com centenas de atividades técnicas gratuitas, como cursos, congressos e eventos presenciais e digitais por todo o estado. No Conecta é possível também encontrar oportunidades de trabalho, estágios, consultar gratuitamente normas da ABNT e acessar diversos outros serviços pensados para a valorização do exercício profissional. É com muito orgulho que o CREA Paraná desenvolve, em parceria com as entidades de classe e as instituições de ensino, a maior política de valorização e capacitação profissional de todo o país. Agradeço a sua presença nesse evento, esperamos encontrá-los em outras atividades que acontecem por todas as regiões do estado. Um bom evento a todos.